Qual o melhor cursinho online para quem está estudando para o Enem ou para o vestibular? O meu nome é Agatha, sou estudante de Medicina da Federal e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre os cursinhos pré-vestibulares aí que estão disponíveis de forma digital pra gente. Primeiro, gente, para contextualizar para vocês, eu vou contar um pouco do que eu fiz quando eu estava me preparando aí pro Enem, tá? E para outros vestibulares também, porque eu não foquei só no Enem, né? É claro que eu foquei bastante no Enem, mas não foi só a prova do Enem que eu fiz. Todo vestibular, igual eu sempre falo aqui pra vocês, todo vestibular é uma chance e eu levava muito a sério isso, tá? Então eu não fiz só o Enem, não. Eu fiz todos os vestibulares que eu podia e que eu conseguia, que não batia a data, enfim, eu tava fazendo, tá? E como que aconteceu essa minha preparação? Foi online? Foi presencial? Inicialmente ela foi presencial. Só que daí, logo que eu entrei assim no cursinho, o primeiro ano de cursinho que eu fiz, eu sempre falo aqui pra vocês, vocês já devem até saber essa minha história. O primeiro ano de cursinho eu não estudei, porque eu tava meio que me ambientando ali com aquela questão do estudo, do que eu precisava estudar, enfim. Quando eu comecei a estudar de fato foi em 2020, que daí começou a pandemia. Então eu não tinha como ir pro cursinho presencialmente, até porque, né, encerraram as atividades ali do cursinho presencial, ficou tudo online. Nesse período eu migrei para o digital e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tive contato com esses dois mundos e assim, gente, eu vou falar pra vocês, eu sou uma defensora, assim, ó, master do cursinho online e do cursinho digital, tá? Tendo vivido esses dois mundos aí. Tá bom, Agatha, mas por que você defende o estudo online? Eu vou dar alguns motivos aqui pra vocês, mas eu acho que, assim, se fosse pra resumir tudo em uma só frase, em uma só questão, seria ganho de tempo. Tá? Porque assim, gente, quando você tá estudando em casa, quando você tá ali no seu canto de estudo, enfim, você não tem professor chegando atrasado, você não tem professor fazendo piada, né, uma piada muito excessiva ali no meio da aula. É claro que uma vez ou outra, assim, a grande parte dos professores acabam, né, fazendo alguma coisa pra descontrair, mas não é aquela coisa exagerada, né? Ou, por exemplo, não tem professor falando na velocidade 0.5, você acaba ganhando muito tempo por isso. Além do fato de que você não tem o tempo aí de locomoção, né, até o cursinho, não tem aquele aluno chegando atrasado para tirar a distração de todo mundo, para tirar a atenção, né, de todo mundo. Não tem aluno fazendo piada inconveniente, comentário inconveniente. Não tem aquele aluno, aquele seu amigo, né, o colega te chamando para tomar café. Eu não tô falando, gente, que não é pra você tomar café com seu amigo, pelo amor de Deus, né, que sempre tem que fazer parênteses aqui, tá? O que eu tô falando é que às vezes essas coisas, elas podem atrapalhar. Elas podem vir a atrapalhar. E em casa você acaba não passando por isso, né? Muita gente fala, eu prefiro o cursinho presencial porque lá eu tenho muito mais disciplina. Comigo foi o contrário. Eu tinha muito mais disciplina, eu aprendi, na verdade, a ter disciplina quando eu comecei a estudar em casa. Até porque é você que faz o seu horário. Então, assim, quando você aprende a ser uma pessoa disciplinada, a fazer o que tem que ser feito, gente, assim, ó, o cursinho online, ele só tem vantagens, tá? Só vantagens. Então, eu sou uma grande defensora do cursinho online. Existem algumas coisas que você precisa levar em consideração quando você for escolher um cursinho online para você assinar aí, tá? O que é mais importante aí nessa questão? É claro que existem vários tópicos e subtópicos aí que você pode analisar também. Mas eu vou falar aqui 3 coisas que eu acho super importantes que você tem que analisar antes de você assinar um cursinho, tá? Primeiro deles, material didático. Eu era muito chata com essa questão de material didático. Na verdade, essas 3 coisas aqui eu era bem chata. Por isso que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Primeira coisa, material didático. O material didático, ele precisa ser muito completo. Por exemplo, eu já usei o material didático no cursinho presencial daí, né? Da Anglo e da Poliedro. O material da Poliedro, ele tem muita informação que às vezes é inútil, tá? O da Anglo, ele é bem completinho do jeito que você precisa, tá certo? Então você tem que encontrar aí um material didático que você vê que ele tem uma boa gama de informações, uma boa... ele é repleto de informações, que não seja aquela coisa muito básica, mas também não seja aquela coisa nível faculdade, entendeu? Por exemplo, assim, vai estudar membrana plasmática, você não tem que estudar membrana plasmática, por exemplo, como a gente que tá ali na medicina, que é medicina, por exemplo, vai estudar lá na faculdade, entendeu? Por exemplo, eu já tive aula de membrana plasmática, a gente vê umas coisas muito mais aprofundadas que eu não tinha visto no cursinho, entendeu? E que não tem necessidade de você saber, até porque no ensino médio isso não é cobrado de forma muito aprofundada, né? É uma forma mais básica mesmo. Então você tem que ter esse meio termo. Eu sei que às vezes é muito subjetiva essa questão, mas você tem que ser meio criterioso aí nessa questão do material didático e da quantidade de informações que ele vai ter, tá? O segundo tópico que você precisa se atentar aqui é professor. Os professores, eles precisam ser bons, tá? A maior parte dos cursinhos online, eles têm canais no YouTube. Então já dá pra você ter uma noção por meio desses canais. Daqui a pouco a gente até vai fazer um comparativo aqui de cursinhos e eu vou falar pra vocês sobre isso, tá?
Então você tem uma boa noção aí de como são os professores, se você gostou daquele professor, não gostou daquele outro. Enfim, você precisa ter bons professores aí que vão te passar a matéria de forma bem detalhada que você precisa, tá certo? Então, o primeiro tópico, material didático. O segundo tópico, aula e professores, né, que estão interligados aí. E o terceiro tópico, correção de redação. E também eu vou colocar aqui junto monitoria de redação. Redação como um todo, tá? Tanto a parte da correção quanto a parte de alguém seguir o seu, como é que eu posso dizer? De sentar do seu lado, no caso ali do computador, você vai estar sentado, só que a pessoa vai estar na tela do seu computador, pra te explicar o que você errou, como é que você pode melhorar, como é que você pode evoluir. Enfim, você fazer essa questão aí da redação de forma bem feita, porque eu vejo que muita gente negligencia a redação e é uma coisa super importante, tá? Então esses são os 3 tópicos aí, material didático, aula e professores, né, que estão interligados, e a redação como um todo, tá certo? Agora, gente, eu trouxe uma comparação aqui pra ficar um pouco mais claro o que é que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Eu peguei os 3 cursinhos, assim, que eu vejo que são os que estão mais em pauta aí no mercado, né? Que você digita lá e logo aparece, e eu vou passar aqui pra vocês agora. A gente vai começar falando sobre o cursinho da Filad. Assim, gente, o cursinho da Filad, ele tem o grande diferencial, pra mim, o grande diferencial da Filad é a questão do acompanhamento individual, tá? Agatha, como assim? Primeira coisa, você entra lá na Filad, você faz um simulado para que eles tenham uma noção de que nível você tá. Então, já tá um nível mais avançado, você tá estudando há mais tempo, você tem uma base boa no ensino médio. Não, precisa melhorar essa base. Eles já vão ter uma noção certa de que nível você está fazendo esse simulado ali que eles vão te propor logo que você entra na plataforma, tá? Então, sobre essa questão do acompanhamento individualizado, tem essa coisa do simulado, essa questão do simulado, só que também tem uma coisa assim que eu sempre falo pra vocês aqui e lá no Instagram também, que uma coisa que é muito importante você levar em consideração é o plano de estudo e o cronograma, porque isso é algo muito pessoal, e eu nunca tinha visto, né, tanto que eu até falava pra vocês, não sigam cronograma e plano de estudo de cursinho, né, porque é algo muito individual, é muito, muito pessoal mesmo, e assim, a Filad, ela trouxe uma coisa incrível, que é o plano de estudo e o cronograma individual, tá? Porque isso foi, assim, um dos grandes diferencial que eu vi na Filad, esse acompanhamento individual, assim, sabe? Porque eu sempre falo muito pra vocês que essa coisa do pessoal, de levar em consideração as suas limitações, as suas questões, a sua rotina é muito importante. E isso a Filad traz pra vocês aí, tá certo? Então essa questão do acompanhamento individual é muito presente na Filad, eu acho isso muito incrível. Outra questão que eu acho muito bacana da Filad é a consultoria, né, ou mentoria, que é quando você tem uma dúvida, ou por exemplo, você tá com alguma dificuldade de evoluir em alguma matéria, em algum conteúdo, enfim, você tá com alguma dificuldade em relação ao seu estudo, você pode entrar em contato com eles e pode marcar uma consultoria ali facilmente. Essa questão do individual também, né? Lembra que eu falei da importância da redação? Então, a Filad tem a correção e a mentoria de redação disponíveis aí para você. Lembra que eu falei que tinha aqueles tópicos mais gerais, assim, né? Que foi o que eu passei ali pra vocês, de material didático, professor e redação, né? Que eram os mais importantes, mas também tinham subtópicos. Então, um deles é a questão de tirar dúvidas. Por quê? Porque é algo que você tá ali estudando, tá estudando algum assunto, algum conteúdo novo, são as dúvidas, vão surgir dúvidas, você vai ficar com dúvida em alguma coisa, e na Filad você tem a opção aí de entrar no grupo, em grupos aí, né, que eles tiram as suas dúvidas. Então tem grupos ali com professores e tal, eles estão ali disponíveis para vocês tirarem, né, as dúvidas que surgirem aí no meio da preparação. Agora nós vamos para o segundo cursinho, que é o Estratégia Vestibulares. O material de estudo do Estratégia é muito bom, ele é bem completo e tem aquele equilíbrio, assim, de não ser pouca informação demais, e não ser muita informação demais, eu ia falar muito demais aqui, mas não ser pouca informação e também não ser muito. Tem um equilíbrio bem legal aí nessa questão do material didático. E lembra aquela questão que eu falei de você ter uma noção dos professores pelas aulas do YouTube? Então, aqui pelo Estratégia, tá presente na verdade em todos os cursinhos aqui, tá? Mas eu quis dar uma geral aqui, porque o Estratégia ele foca muito em aulas, né? Eles focam bastante aí em aula todo dia, aula toda hora, enfim, no YouTube você encontra várias aulas dos professores e você consegue ter uma noção aí, né, do que você vai encontrar lá no cursinho de fato. O Estratégia também disponibiliza vários simulados de vários vestibulares, incluindo o Enem aí, que é algo bem bacana também. E eles também disponibilizam aí uma plataforma de correção de redação. Agora a gente vai para o terceiro cursinho que eu vou falar aqui para vocês, que é o A Prova Total, né? Na verdade é o novo Biologia Total, que era lá do Jubilu. Uma curiosidade aqui para vocês é que a professora, que foi a minha professora de redação do cursinho presencial,
é a professora de redação do A Prova Total, é a Prof. Tanai. Ela, assim, gente, é maravilhosa, tá? Ela é uma professora muito boa, ela corrige a redação muito bem, super bem, e é uma nota realmente realista. Algo importante sobre a redação que eu tenho pra falar aqui pra vocês é que, em relação à correção da redação, você não tem que se preocupar só com a correção, você tem que se preocupar se aquela correção é uma correção... fugiu a palavra agora, mas se é uma correção verdadeira, entendeu? No sentido da pessoa te dar, sei lá, 900 e você realmente, no corretor do Enem que você pegar ali na hora da prova, ele ia te dar 900 mesmo, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando aqui. Por exemplo, não pode ser uma correção que a professora do seu cursinho vai te dar 900 e lá na hora do Enem você tiraria, sei lá, 500. Tem que ser uma coisa meio parecida aí, então você tem que se preocupar bastante com essa questão, tá? De ser condizente com a realidade. O A Prova Total, ele tem uma plataforma bem completa também, o que é bem legal, tá bem organizadinho, que fica bem fácil para você encontrar esses conteúdos ali, além do fato de que esses conteúdos, eles estão organizados aí em níveis de... não é em níveis de complexidade, mas é em níveis de peso, tá? Então, por exemplo, eu lembro que no Enem, eles fizeram isso, né, no último Enem, eles, por exemplo, focaram nas matérias, né, nas áreas, nas provas ali, que tinham um peso maior ali na prova. Então, por exemplo, a gente sabe que matemática é a prova com TRI mais alto do Enem, né? Então a gente focava bastante nisso. Além disso, eles também focavam nos conteúdos que tinham maior incidência aí na prova, o que é bem legal também. Além disso, a Prova Total faz simulados semanais aí para você testar o seu conhecimento. Vocês conseguiram perceber que cada um desses cursinhos tem a sua peculiaridade? Então, agora vai de você analisar esses critérios que eu passei aqui pra você e realmente ser um crítico aí em relação a esses cursinhos, tá? Ver o que mais se adequa aí de acordo com o seu gosto pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Foi isso por hoje. Bons estudos!